Antes do surgimento da internet, mostrar fotos dava um trabalhão danado. Coisa de dias. Primeiro você precisava de uma câmera, rolos de filme e depois das fotos era necessário levar tudo para revelar e esperar. Havia até grande expectativa e depois de juntar tudo ainda precisava organizar um espaço. Caso você quisesse mostrar para alguém, precisava de um álbum ou organizar um livro, uma exposição ou transformar em vídeos. Imagine no caso das fotos antigas, que superaram tantas barreiras para serem produzidas e o fator tempo, que desgasta tantas lembranças. Hoje, com a internet e a explosão das redes sociais, esse resgate histórico ficou mais acessível e conta com a participação dos internautas, como é o caso do grupo no Facebook Paulinenses da Gema, fundado em 2013 e que conta com mais de 7.000 membros ativos. Conheça agora a história do criador desse grupo. Meu nome é Rogério Mantovani, eu tenho 48 anos, inclusive de Paulínia, e eu sou autônomo, trabalho como artista plástico. Você é paulinense mesmo, então? Paulinense de nascença. A página Paulinenses da Gema, né, começou em 15 de agosto de 2013. Eu comecei ela como um trabalho da disciplina de antropologia, né, na faculdade onde eu cursava, né, que era a Faculdade de Artes em Limeira, a FAAL, e onde a gente fazia o levantamento dos costumes locais, os monumentos históricos, as pessoas que eram conhecidas da cidade, né? Como, por exemplo, muita gente vê o nome de uma placa de rua e não sabe que aquela pessoa, qual foi a história, qual foi a importância dela no local, né? Então, e como eu estudava lá e eu era o único aluno que era de fora de Limeira, eles falaram, legal, vamos fazer então um trabalho, um levantamento histórico da sua cidade, até que para a gente poder comparar com algumas coisas que a gente tem por aqui, né, tal. E como eu trabalho com a parte de comunicação visual, eu tinha bastante arquivos de fotos dessas que você vê em alguns comércios da cidade aí, mas são fotos que geralmente você vê ela na rede social, alguma coisa, mas não tinha uma descrição. Não tinha uma descrição dizendo quem era, quem estava, qual momento foi tirado aquilo, alguma coisa. Eu falei, tá aí, vamos lançar isso daí no Facebook e com a descrição do que era, tal, de uma forma divertida, alguma coisa assim, mas passando o conteúdo e às vezes até uma visão própria, porque cada um analisa de uma forma, né? Algumas pessoas veem aquilo de uma forma mais erudita, outros olham uma situação que ocorreu, né, em determinado local. Falei, então vamos começar a conversar sobre isso. E de repente aquilo começou a cair no gosto e eu cheguei nas primeiras semanas que começou a página, eu cheguei a adicionar 900 pessoas num dia. E aquilo foi tomando uma proporção que eu nem imaginava que fosse. A princípio nem era esse a intenção de que virasse uma página que tivesse essa notoriedade que ela ganhou, mas automaticamente as pessoas começaram a se identificar. E depois eu comecei a descobrir que já tinham outras páginas também que faziam o conteúdo parecido, o conteúdo mais ou menos igual. Por um certo momento eu fui alimentando o grupo com coisas que eu garimpava na internet, ou coisas que as pessoas, eu achei legal, mas eu não sei como contar essa história. Se eu passar foto para você, você não publica? Ok. Comecei a colocar isso e começou a tomar uma proporção tão grande que dali a pouco as pessoas começaram a participar, começaram a contar suas histórias, e virou o que virou hoje. A gente está com quase
atualmente está com 7.213 pessoas. E o último levantamento que eu fiz, nos últimos 60 dias, mais de 400 pessoas entraram no grupo, né? Então, diariamente, pelo menos umas 10 pessoas solicitam para entrar no grupo, né? Uma das principais regras que eu tenho, que eu acho que a maioria, inclusive, isso aí não foi nem uma imposição minha e nem uma coisa de entrar. A gente percebeu que isso aí era um consenso geral. A gente não publica nada a respeito de política e nem propaganda. Você pega uma foto que vai agregar alguma coisa à história da cidade, vai contar algum fato, seja por uma pessoa que era muito conhecida, seja por uma situação que foi muito, muito comentada na época, alguma coisa assim. Eu sempre tomo esse critério e esse cuidado de mencionar quem é o autor da foto, né? Engraçado isso daí, porque é o seguinte, tem muitas coisas que aconteciam na cidade que a gente nunca sabia da origem, por exemplo, até que um determinado parente veio contar. Por exemplo, há muito tempo atrás, quem era da cidade lembra que tinha os jacarés dentro do laguinho da prefeitura. A prefeitura tinha onde é hoje o fórum lá, ele tinha um lago lá na frente. E uma certa época tinha uns jacarés ali. Mas como aquele jacaré foi aparecer ali? Ninguém sabia. Então, até que um parente comentou que uma figura muito importante da cidade, que era pescador, ele foi até o rio Atibaia, pegou o jacaré e resolveu levar para casa. Só que no meio do caminho o jacaré começou a se debater, o que ele ia fazer? Ele soltou lá no lago da prefeitura. E ali ele ficou. Comeu todos os peixes que tinham lá, comeu os patos que ficavam lá, tudo. Então, são inúmeras histórias assim que às vezes por sequência da gente com esse trabalho também, muita gente vem e começa a contar histórias, tudo, mas como você não tem a comprovação certa dela, então não tem, às vezes, algumas histórias às vezes ficam inviáveis de contar, né? Mas então a gente vai conversando com muita gente, tal ocasião aconteceu isso em tal lugar, tal ocasião aconteceu algum outro fato, assim, então as pessoas compraram a ideia num conjunto e acabaram mais ou menos que trabalhando da mesma forma. Você lembra quem era fulano? Você lembra quem era ciclano? Ou alguma coisa assim. Por exemplo, eu morava no bairro Nova Paulínia. O maestro, por exemplo, uma pessoa que é muito conhecida, o maestro Marcelino. Muitas crianças estudam no colégio Maestro Marcelino e não sabem quem era o Maestro Marcelino, por exemplo. E a gente que era pequeno ia na casa dele comprar bombinha. Então, e ele tinha sorveteria, então são figuras assim muito icônicas na cidade, assim, que quem é mais antigo vai sempre se lembrar, né, deles. Aliás, eu não ganho um centavo, até que para as pessoas ficarem cientes disso, eu não ganho um centavo com isso, né? Tudo é feito porque eu senti a necessidade disso, de contar a história, de agregar e ter alguma coisa que falasse sobre as raízes da cidade também, né? Então, mas monetariamente eu não ganho nem um centavo. De arquivos de foto, hoje tem mais de 4.000 fotos, para vocês terem uma ideia. 5.223 membros ativos, por exemplo. 300 membros ativos? São pessoas que estão sempre ou comentando, clicando, fazendo alguma menção, né, curtindo. Atualmente hoje, 7.213 membros. Rogério, tem só a página no Face ou tem Instagram também? Por enquanto, só a página no Face, mas já estou trabalhando na ideia do Instagram também.